Hoje vou mostrar para vocês como podemos aprender inglês e agronomia também, utilizando o nosso ChatGPT. Aqui então eu fiz algumas perguntas para ele. Eu abri outra página, outro chat separado e perguntei para o ChatGPT quais são os melhores métodos e manejos para o trigo. Então ele me respondeu isso em outro chat e eu copiei as respostas dele em português mesmo. Então ele falou ali para escolher a variedade que poderia ter sido usado no cultivar, né? O preparo do solo, o plantio. Então ele explicou ali tudo, no momento da colheita, realizar a colheita no momento certo para evitar perdas de germinação por germinação na espiga ou deteriorização do grão, armazenamento, rotação de culturas. Então ele deu uma resposta meio básica aqui e eu pedi de novo antes para detalhar cada uma dessas estratégias. Então ele colocou ali cultivar resistente a doenças, como ferrugem. Então ali ele colocou até as principais doenças do trigo, o ídio. Ele botou a adaptação ao clima aqui na região do Rio Grande do Sul. Então ele colocou as variedades de ciclo curto, que são as plantas que têm um ciclo mais rápido, são adequadas para a área onde o período de crescimento pode ser limitado pela chegada do inverno ou da seca. As variedades tolerantes ao frio aqui, ele poderia também, todos esses, ter usado o termo cultivar, né, mais técnico. Então, plantas que possuem resistir a geadas tardias na primavera, que variedades tolerantes ao frio. Então aqui ele botou escolher as variedades que se ajustem ao calendário agrícola da região. Então ele botou certinho o preparo do solo, como pode ser feita a amostragem, os parâmetros analisados, pH, correção da acidez, aplicação de calcário. Então ele colocou aqui que deve estar entre 6 a 6,5 para o trigo, tipos de calcário, dolomítico, rico em magnésio, calcário calcítico rico em cálcio. Colocou a adubação, os macronutrientes, época de plantio. Então ele fez aqui bem completinho. Então isso aqui foi uma que eu copiei de um outro chat dele, né? E eu abri esse chat aqui. Agora eu copiei aqui e botei na parte de baixo mesmo. Atue como um excelente professor de inglês e me ensine tudo o que está acima em inglês. Então agora ele praticamente traduziu, né? Ele fez a tradução aqui. Tradução igual. Só que ele não me ensinou, ele apenas fez a tradução. Então eu especifiquei melhor para ele. Coloquei, me ensine inglês com isso, faça perguntas, etc. Então ele botou, vamos começar com algumas perguntas e exercícios. Tá, então sobre o texto acima, ele fez as perguntas em inglês, né? Pediu aqui quais são as 3 doenças que podem ser resistentes na região doença do trigo, pode ser resistente na região do Rio Grande do Sul. Aqui ele poderia ter deixado a resposta por último, mas simplesmente não olhar então, né, ou copiar essa parte em outra, não precisa nem salvar no computador. Então aqui eu copiei para o Google Docs tudo que ele as perguntas dele, né, e também a resposta em inglês detalhada que ele me deu. E eu fui respondendo abaixo para ficar melhor de visualizar. Tá, então feito isso, ele fez umas perguntas bem interessantes, até para aprender sobre a cultura e também sobre aprender o inglês ao mesmo tempo. É um método bem legal, porque ele
induz você a ir procurar no texto em inglês que ele colocou, né? Então, tá. Ele fez várias perguntas e legal que ele separou cada tópico, cada pergunta. Então fica muito bom de voltar ali, por exemplo, na explicação dele e ler, por exemplo, sobre vamos ver aqui, ó, sobre a irrigação. A gente pode estudar sobre a irrigação aqui, parágrafo 1, bem simples, bem fácil de entender. Estudamos e vamos responder a resposta da irrigação que está aqui embaixo, né? A pergunta da irrigação que está aqui embaixo. Que está, deixa eu ver. Aqui está a pergunta da irrigação, né? Então, uma pergunta de cada ele fez. Aqui ele fez sobre a colheita, armazenamento, rotação de culturas, e aqui ele fez uns exercícios para completar. Eu fiz esses exercícios, ficou bem legal de fazer. Eu fiz no caderno e depois passei para o computador para treinar os dois tipos de escrita, né? Tanto digitalmente quanto minha escrita à mão. Eu acho que é um melhor jeito de memorizar. Até depois eu perguntei para ele sobre isso. Então tá, aqui ele pede as minhas respostas e eu mandei a resposta para ele aqui. Mandei de um jeito bem básico assim, que eu respondi bem rápido. Então ele botou um ótimo trabalho e ele fez umas correções melhoradas. Aqui eu botei meio incompleto, né? Botei de qualquer jeito, não botei letra maiúscula Aqui eu botei até nos nomes científicos, mas botei bem de qualquer jeito. Então ele corrigiu e ele fez o resto das perguntas, ele fez a continuação. Tá. Então eu respondi novamente para ele o restante das perguntas, respondi direto aqui no computador. Então ele ajustou melhor para ficar mais preciso em termos de vocabulário e gramática. Aqui eu fiquei com uma dúvida numa palavra. E como eu estou treinando no inglês também, em vez de eu ir simplesmente no Google Tradutor, eu pedi para ele o que era, né? Que é build up. E seria, por exemplo, acredito eu, pelo que eu li aqui, eu não olhei a tradução literal, acredito que seria uma infestação, uma gradual acumulação de doenças ou de alguma coisa no contexto, né? Então aqui ele dá até os exemplos da palavra que eu pedi, que seria, acredito eu, vou até pesquisar aqui no tradutor para ter uma melhor resposta mais precisa. Acumular. Eu acho que tipo uma infestação, um acúmulo de doenças, alguma coisa assim. Deve ser acúmulo mesmo, né? Por causa se refere a nutrientes também. Tá. Então aqui ele até deu os exemplos. Então eu coloquei legal. Eu coloquei que eu preciso aprimorar meu inglês e no mesmo tempo eu quero aprimorar o meu conhecimento na agricultura, porque hipoteticamente aqui eu coloquei para ele que eu tenho, não sei, um estágio final em agronomia que começa daqui 15 dias e eu gostaria de saber mais para ter uma discussão com o meu chefe, né? Para ter pelo menos algumas perguntas para fazer para o meu chefe. E coloquei que eu não tenho muita prática, muito conhecimento prático. Não sei se eu escrevi certo, meu inglês não é avançado,
escrevi do meu jeito aqui, sem pesquisar em nada. Então ele colocou, legal, vamos combinar aprender inglês com os seus conhecimentos, com aprimorar seus conhecimentos de agricultura. Daí ele colocou ainda que nós podemos focar nos conceitos da agricultura e no vocabulário, e depois fazer alguns exercícios e exemplos para ajudar a praticar os dois. Então aqui ele colocou, né, alguns conceitos de agricultura importantes, usados no dia a dia por um agrônomo. E aqui ele também colocou sobre por exemplo, rotação de culturas, intercropping, que é, como é que eu posso dizer, vamos pesquisar até a palavra, é um consórcio, cultivo consorciado, literalmente, né? Então ele colocou aqui umas palavras utilizadas. Então ele colocou aqui sobre espécies e manejo. Management seria manejo de doenças, sobre irrigação. Aqui eu acho que é como é que é o nome agora que eu esqueci? Agricultura por aspersão. E aqui vou até pesquisar o que seria. Gotejamento. Então, tá. Então aqui ele colocou quando colher, né? A maturidade fisiológica. Explicou o que é. Pós-colheita. Manejo de pós-colheita. E aqui ele fez os exercícios. Desses exercícios, ele colocou para ler, seguindo o parágrafo aqui, e responder as questões. Então ele fez as questões, bem interessante também. As questões é apenas copiar aqui, por exemplo, posso copiar aqui. Posso copiar aqui e ir até nos documentos, que foi o que eu fiz aqui. E responder direto aqui, né? Aqui das questões, eu vou nos documentos, respondo, depois eu copio e colo de novo para o ChatGPT para corrigir. É uma maneira mais prática para não precisar ficar indo para cima toda hora. Mas certo, então. Então aqui ele fez os exercícios práticos, as respostas, e aqui ele já colocou as respostas corretas. Se quiser, pode pedir para ele colocar só depois as respostas corretas também, para não ficar olhando, né? Para ver se realmente está fazendo certo e não ficar copiando. Que ele colocou para vocabulary matching, seria para associar, né, as letras, por exemplo, intercropping. Deixa eu ver, growing two or more crops together. Então aqui seria a letra B, no caso, né? A 1 aqui seria a letra B. E aqui as nossas respostas, as respostas corretas. Aqui ele fez até uma praxe de conversação, né? Para imaginar que você está tentando explicar a rotação de culturas para o seu chefe. Pratique esse diálogo. Então aqui tem uma conversa bem simples, né? Apenas para praticar. E aqui está um exercício de escrita. Write a short paragraph. Então, eu escrevo um parágrafo sobre a importância do controle biológico na agricultura sustentável. Use os vocabulários e os termos anteriores, eu acredito, não sei qual que é o sentido literal disso. Eu acho que é os... tá, pelo menos 3 vocabulários fornecidos.
E daí eu pedi para ele, pedi em inglês, né? Tô treinando inglês também, pedi qual que seria a melhor forma de responder os exercícios, pensando em aprendizado. Eu perguntei se era melhor responder pelo computador e mandar a resposta para ele, ou responder, aqui eu não sei o termo correto, mas eu coloquei, por exemplo, escrito no papel e mandar uma foto das respostas, né? Que eu escrevi errado, escrevi bem rápido. Então ele botou até a vantagem e a desvantagem, os benefícios, no caso ali, de fazer dos dois modos. Daí ele falou que o melhor era fazer combinado, né? Inicialmente colocar escrito à mão e depois transferir para o computador. Ele colocou de novo aqui as perguntas. Eu não entendi uma palavra aqui e ele me respondeu na hora, né? Que seria Mimics Rainfall, que é uma questão de irrigação, se não me engano. Aqui, Mimics Rainfall seria imitar ou replicar o natural processo da chuva. Não conhecia esse termo, deve ser um termo bem utilizado. Que eu pedi também o que seria o significado de pipes. Daí pedi para ele responder em 5 palavras, né? Então é estrutura tubular para transportar fluidos, no caso deve ser água. Feito isso, vamos enviar as perguntas para ele. Eu já fiz as perguntas aqui, respondi aqui. Deixa eu ver onde é que começa aqui, questions. Então ele botou bom trabalho, agora ele vai dar um feedback. Ele colocou minha resposta é a resposta correta. Eu coloquei que meu vocabulário, minhas concordâncias que não são tão boas assim no inglês, e ele respondeu ali como é que eu poderia melhorar, né? Resposta melhorada. Aqui minhas respostas certas, que acertei todas. Então ele colocou que o meu diálogo pode demonstrar um claro entendimento da rotação de culturas. E o exercício de escrita, ele colocou o meu parágrafo, né, o que eu respondi, e ele colocou um parágrafo melhorado ali. Então ele colocou para se sentir à vontade para continuar praticando. Vamos colocar aqui então para ele pedir a importância do controle biológico em vamos ver, 5 linhas. Que ele colocou um pouco mais. Não, ele colocou certinho 5 linhas. Vamos ver se dá para escutar. Às vezes ele aqui deu certinho. Vamos ver aqui, ó. Biological control is important in sustainable agriculture because it uses natural predators and pathogens to manage pests, reducing the need for chemical pesticides. This method helps maintain ecological balance and promotes biodiversity. It minimizes environmental impact and protects beneficial organisms. Biological control also enhances soil health and supports long-term. Então, além dele dar as respostas, se clicar ali no volumezinho, ele consegue também
falar a resposta, né? A gente consegue ouvir o áudio para ver como é que funciona a parte da pronúncia. Então, por hoje era isso, né? Podemos também pedir para ele fazer uma tabela depois. Faça para ele fazer uma tabela com os principais termos, né? E ele fez a tabela aqui. Por hoje seria isso, então. Espero que tenham gostado do vídeo, um pouquinho mais longo, mas acredito que tenha sido útil para ver como que a gente pode utilizar o ChatGPT não só para automatizar nossas tarefas, mas também para aprender com ele, né? Porque não adianta a gente delegar tudo para o ChatGPT, sendo que a gente não consegue ter um raciocínio disso e o dia que a gente precisar colocar em prática, a gente também não vai conseguir. Então é muito importante usar ele para estudar, para facilitar nosso estudo e não só para automatizar nossas tarefas. Ficamos por aqui então. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em curtir e compartilhe com quem você acha que gostaria de aprender um pouco mais sobre a área da agricultura utilizando a inteligência artificial.